Estamos aqui com mais um programa Direito e Debate. Hoje vamos falar sobre um assunto bem específico e que não é muito do cotidiano de todos os advogados, que é sobre direito militar. Até antes eu quero fazer aqui dar um recadinho, que eu fui surpreendida quando eu estava vindo aqui para o programa por um agente de trânsito. E depois de muito tempo, hoje ele veio até mim e fez uma observação e disse como que eu deveria me comportar, que eu não poderia usar o celular quando estava com o carro ligado. E eu achei isso muito interessante e eu por isso estou trazendo aqui, porque nós estamos hoje nessa fábrica de multas que nós vivemos. E eu acho que esse deveria ser o trabalho desses agentes de trânsito. Em primeiro lugar, a orientação. A orientação do trânsito. Eles não estão ali para multar, e sim para orientar. Então, eu quero dar aqui os parabéns para esse agente de trânsito que me orientou e não multou. Era esse o recadinho. Agora vamos aqui para o nosso convidado de hoje. Ele já milita há algum tempo nesta área. A carreira dele é toda baseada na área militar. Estamos falando de Eugênio Pacelli Paz Vieira da Costa. O nome já fala, já bem coisa de militar, né? Mas ele é conhecido aí pelos nossos meios como o Dr. Pacelli. Isso. Tudo bem, Pacelli? Tudo bem, Gabi. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade para poder falar um pouquinho sobre o mundo do direito militar. Um mundo tão interessante, tão desconhecido do direito militar. É uma área antiga, né? O direito militar surgiu no direito romano e depois ele, sobre aqueles exércitos romanos, né? De repente tomou um maior vulto com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, onde foram criados os primeiros tribunais e os conselhos de apuração das transgressões, para julgar os litígios militares, né? E depois surgiu o Superior Tribunal Militar, o STM, que está em vigor até hoje. E até o Eugênio aqui, o Pacelli, ele foi fuzileiro naval, ele foi segundo sargento do Exército, foi assessor jurídico no Batalhão de Infantaria aqui de Joinville, no 62BI, como a gente conhece aqui em Joinville. E ele é membro da Comissão da Verdade, que isso nós vamos falar aqui, que foi um assunto muito falado, essa Comissão da Verdade. Ele é membro da Comissão da Verdade aqui de Joinville e presidente da Comissão da Cidadania da OAB de Joinville. Então a gente tem bastante coisa para falar. Então fala agora um pouquinho para a gente do direito militar em si. O que ele faz, o direito militar? Por que tem essa área específica do direito, Pacelli? Isso. Então, o direito militar, ele serve para apurar os direitos, as prerrogativas dos militares, que é o tipo de funcionário público diferenciado. Ele tem os deveres com a pátria, inclusive o tributo de sangue, que é o tributus sanguinis, que ele tem o dever de dar a própria vida para defender a pátria. Ele tem várias privações, ele não pode se eleger. Ele tem sérias restrições, ele não pode ser advogado, que tem o Estatuto do Advogado proíbe, porque tem os dois pilares do Exército, da Marinha e Aeronáutica, que são a hierarquia e disciplina. Eles não podem... Tem uma série de privações. Então, serve para punir os militares, propiciar o contraditório, a ampla defesa dos militares. Ele tem que ser punido seguindo os critérios da Constituição, específica, que é a lei maior. Tem o Estatuto dos Militares, mas é uma lei infraconstitucional, o qual o Estatuto foi criado após a ditadura militar. E ele tem vários dispositivos que já estão letra morta. Então é possível, o advogado, ou aquele que combate, que milita no direito militar, ele tem que ficar atento para que não seja levado em consideração um dispositivo já letra morta. Por exemplo, o militar dispõe expressamente no Estatuto, o militar não pode recorrer ao judiciário antes de esgotar a esfera administrativa.
e tem que dar ciência ao seu superior hierárquico. Então, é letra morta. Pacífico na jurisprudência, na doutrina. Cada vez mais surgem doutrinadores nessa área. O Célio Lobão, vários outros doutrinadores, né? Então, a Constituição fala que não pode, a lei não pode proibir o acesso ao judiciário, nenhuma lei, no artigo 5º, Direitos Fundamentais. Então, isso é um pequeno exemplo, né? Fora os acidentes em serviço, que o militar fica mais propenso devido ao seu rígido treinamento físico, o joelho, a coluna do militar são artigos de luxo, devido à mochila muito pesada, trotes militares aconteciam antigamente com mais frequência, hoje em dia nem tanto, né? Então, bullying militar é uma novidade que está surgindo aí. Até, Eugênio, eu coloquei na página do programa uma decisão que eu estava vendo, porque eu não milito e sou bem franca aqui dizer que eu desconheço até essa área do direito militar, e essa decisão, ela falava sobre o seguinte, que enquanto o militar se encontra adoentado, né, numa questão com alguma doença que não sabe quando, que ele está em tratamento, ele não pode ser desligado. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, até eu colacionei na página do programa. Então tem a questão também das mulheres, que é uma questão muito específica, né, da questão militar. Eu acredito que hoje já deva estar, as mulheres vêm lutando pelos seus direitos, mas elas eram colocadas muito no limbo, né, tratadas de uma maneira bem à margem do que elas deveriam ser. Então, todas essas questões, como elas vêm sendo tratadas no direito militar, principalmente na esfera administrativa, como você mesmo milita nessa esfera, como isso vem sendo tratado? Eu vi no Facebook, e estava lá aquela decisão que você comentou, eu tinha lido anteriormente, coincidentemente eu tinha lido, e ela versava sobre o militar não pode ser desligado, licenciado, doente. Então é pacífico, o militar entrou bom, ele tem que sair bom. Ele não tem nenhuma sequela, nenhuma doença. Passivo de reforma militar, ele tem que ser reformado ou receber o seu auxílio, né, de invalidez. Sim. E quanto às mulheres, elas cada vez ganham maior espaço. Tem mulheres, recentemente, esse ano, a primeira mulher do Exército a comandar uma organização militar. Então são avanços, são conquistas femininas importantes, a qual eu fico muito feliz. Não tive o prazer nativo de ombrear com alguma mulher combatente. Então é um fato que vai acontecer em breve. Tá certo. Nós vamos dar uma breve parada e já retornamos para continuar com o assunto direito militar. Continuando aqui então com o Pacelli, estávamos falando da questão das mulheres nas tropas militares. Isso. Até colocou que você não teve a felicidade de ter uma mulher combatendo ao seu lado. Imagina, né? Cuidando das unhas, uma mulher falando isso no meio do combate. Não sei não se ele iria achar tão legal. Mas hoje nós mulheres estamos aí no front. Isso. Pacelli. Isso. Então, a mulherada, ela está cada vez mais avançando, conquistando em diversos segmentos da sociedade, inclusive militar. Felizmente, a nossa presidenta, que é a presidenta Dilma Rousseff, é a chefa maior das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Estão diretamente subordinados à presidenta Dilma. E ela, por ser mulher, ela fez uma lei amparando as mulheres ali, propiciando esse direito para as mulheres. E deu prazo de 5 anos, surgiu em 2012, né? Então, 2 anos atrás. 5 anos para que as Forças Armadas reformulem seus quadros, reformulem seus alojamentos, para poderem recepcionar essas novatas militares para serem as próximas combatentes, que já é comum, já antigamente, faz um longo tempo, as mulheres já estão nas Forças Armadas, na Marinha, é pioneira, mas nos quadros técnicos, nos quadros médicos, veterinárias, dentistas, quadros de saúde, e não como combatente. Eu, particularmente, eu não vejo que será tão bom para a mulher, porque, queira ou não, a complexão física da mulher
ela é sensível, né? A mulher ficar isolada vários meses em combate, como o homem fica, em acampamentos longos, é nocivo para a mulher, né? Eu li recentemente uma fuzileira naval da Marinha dos Estados Unidos, uma capitã. Ela comentou isso aí, né? Que não é tão benefício para a mulher estar realmente como combatente, né? Mas ela pode atuar administrativamente, excelentemente. Teve a tenente Renata aqui no 62BI, excelente oficial, dava show em outros militares, de competência, né? A competência dela, ela organizou tudo aquilo ali. Então é um agradecimento, muito obrigado à tenente Renata, excelente mulher, a primeira, hein, do 62BI, de Joinville. Claro que já, né, engatando um assunto no outro, porque eu acredito que tem muita relação, Pacelli, como é que é tratado o bullying? Isso. Porque com certeza a mulher, ela vem sofrendo ao longo dos anos o bullying, as primeiras ali pelos militares homens, com certeza sofreram muito e ainda devem sofrer, e hoje principalmente a questão do homossexual. Isso, então, o bullying é nocivo em qualquer esfera e é comum no mundo afora, né? O que é bullying? É aquela prática reiterada do superior hierárquico para com o seu subordinado. São castigos físicos na esfera militar. Pague 10 flexões, pague 20 flexões, xingamentos, humilhações. No exército russo, é comum o superior desferir socos e pontapés nos militares mais modernos e inexperientes, como um ritual de passagem do recruta inexperiente para o militar antigo e operacional. Então, cada vez mais está sendo banido do exército, Forças Armadas em geral, né? Esse tipo de coisa que está inadmissível, né? Quem for descoberto tem que ser punido com rigor. Quem passa por aquele tipo de ritual, de sofrimento, geralmente as vítimas se calam e não falam, né? Não levam ao conhecimento do seu advogado, não buscam seus direitos constitucionais. É um absurdo, né? Bullying. E a mulher também, principalmente, até o linguajar da tropa, palavrões que eram comuns no ambiente típico militar, tem que moderar a língua, o vocabulário agora. Não podem se falar palavrões, palavras chulas na frente das mulheres. Né? E, Pacelli, no caso, quem está sofrendo o bullying, quais as medidas que ele deve tomar dentro do meio militar? Em primeiro lugar, ele deve procurar o superior ou aquele superior que não o está, né, colocando numa situação de bullying, porque normalmente é o seu superior, né, ou colega. Dificilmente vai ser um inferior a ele que vai praticar o bullying. Então, quem ele deve procurar? Que setor? Como é que ele faz? Então, o regulamento disciplinar do Exército, RDE, regulamento disciplinar da Marinha, regulamento disciplinar da Aeronáutica e até das polícias militares e corpo de bombeiros militares. Tem os seus regulamentos próprios, onde eles oportunizam o militar vítima de algum maltrato, algum abuso, um assédio moral, os dispositivos, as ferramentas necessárias para que ele leve a conhecimento do superior acima daquela autoridade que está diretamente ofendendo ele. Então, por exemplo, um soldado está sendo vitimado moralmente por um sargento. Então, ele pode ir direto para um tenente, um superior acima, uma autoridade acima daquela que está sendo o infrator, né? Uhum. E no último caso, recorrer ao judiciário, recorrer ao mandado de segurança contra o ato da autoridade coatora, né? Que está ofendendo diretamente aquele militar. Ele não pode se calar, né? Ele tem que se conscientizar que antes dele ser um militar, ele é um cidadão. Ele já nasceu dotado de direitos e deveres, ele entrou ali para servir a pátria, para contribuir com o bem da sociedade, para defender as instituições democráticas, né? E não para ficar sofrendo ali dentro. Então é comum os militares se calarem, né? E está errado isso aí. Tá certo. E até o Pacelli aqui falou da nossa presidenta, que assim ela gosta de ser chamada, e vamos aproveitar esse ensejo para falar da ditadura militar, que ela, né, sofreu bastante na ditadura militar, militou, né, na ditadura militar.
falar um pouquinho dessa questão, desse momento tão único que nós tivemos no nosso país, Pacelli, e que foi tão doloroso e marcante. Eu não vivi naquele período da ditadura militar, né? 64 a 80, 64, são 21 anos de ditadura, né? Eu não vivi naquele período, porém eu sou um grande estudioso dessa área, né? Então ocorreram atrocidades, aí atos institucionais, aí o AI-5 é o mais severo de todos, né? Fechou o Congresso, perseguições, torturas, castigos físicos, sumiços. O advogado, eu tenho que fazer um agradecimento aos advogados daquele tempo, que foram os grandes heróis, que não cederam, não se acovardaram e, pela sua competência, souberam contribuir para extinguir esse período triste e trágico, totalitário do nosso país. Então é erradíssimo. Período triste que tem que ser apagado, né? Daí a importância da Comissão da Verdade. Então, próximo bloco, vamos falar sobre Comissão da Verdade. Já voltamos. Agora então, vamos falar, Pacelli, da Comissão da Verdade, que no bloco anterior estávamos falando sobre a ditadura militar, e aí você já trouxe a Comissão da Verdade, porque claro que isso tem tudo a ver. Você, como membro da Comissão da Verdade aqui de Joinville, como isso está funcionando? A Comissão da Verdade, ela surgiu nacional, de repente veio a Comissão Estadual e agora a Municipal, né? Todas elas servem para auxiliarem a Nacional. A finalidade dela não é castigar os possíveis infratores, punir, caça às bruxas, revanchismo, não é isso. A finalidade é trazer à luz todos aqueles depoimentos de quem efetivamente sofreu na pele os maus tratos, perseguições, torturas. Então, nós vamos fazer, nível Joinville, a oitiva de várias pessoas, as idosas, e cada vez mais, porque completou 50 anos, então cada vez mais quem sofreu já está morrendo, já não se lembra mais, são filhos que estão falando que já ouviram do pai, então já vai se perdendo muita coisa. Mas mesmo assim tem várias pessoas que estão vivas e ainda têm medo, né, não se fala naquele assunto, eles ficam incomodados. Então é um período terrível, né? Terrível. Eu não comungo, eu amo a vida militar, se eu sair para advogar, outra profissão que eu amo também, acho que está erradíssimo, quem errou tem que pagar, né? Embora teve aquela lei da anistia, mas quem errou tem que pagar. E ouvir as pessoas que sofreram, trazer à luz essa parte da história que a população precisa saber. A população precisa saber, né? Ter conhecimento, não se pode apagar a história, faz parte da história, os prós e contras, parte boa e parte ruim, avanços do direito militar, aquele governos militares, Ponte Rio-Niterói, coisas boas que aconteceram e também as coisas ruins, né? Então a população tem direito a saber, tem que ser escrito nos livros, né? Muita coisa sumiram dos arquivos históricos. Era errado, estão tentando esconder uma coisa que é o nazismo na Alemanha. Tem que ser falado. A Alemanha é uma potência mundial, excelente, mas tem que ser falado do nazismo, do Hitler, etc. Mussolini na Itália. E no Brasil tem que ser falado de ditadura militar. Pacelli, e aonde que está a Comissão da Verdade? Como que as pessoas podem chegar até a Comissão da Verdade? Ela tem algum elo de comunicação para que essas pessoas que se sintam afetadas por esse período possam procurar a Comissão da Verdade aqui em Joinville? Isso. Então está ocorrendo, as oitivas estão ocorrendo lá na Câmara de Vereadores de Joinville. Então, o ofendido, ele se sentir incomodado, ele pode anonimamente passar um e-mail para a Comissão da Cidadania. Ele pode passar um e-mail para a Câmara de Vereadores. O vereador James Schroeder, ele está conduzindo os trabalhos, né, junto com o vereador Facchini, vereador D'Alonso e outros vereadores, para apurarem, né, corretamente os maus tratos, os abusos, os excessos, o abuso de autoridade que ocorreram naquele tempo. No caso, então, quem está aqui nos assistindo e tenha sido afetada por essas questões,
pode estar procurando a assessoria da Câmara de Vereadores. Isso. E eles vão estar conduzindo para os vereadores ou quem possa fazer a oitiva, ou primeiro uma conversa para ver se realmente requer ali um depoimento mais prolongado. Isso mesmo. Então tá certo. Procure então a Câmara de Vereadores de Joinville e eles vão indicar qual vereador ou qual integrante da comissão que possa estar conversando com você para lhe deixar a par e ouvir o que você tem a falar. Agora, Pacelli, vamos falar um pouquinho da nossa Ordem dos Advogados, Isso. Comissão da Cidadania, que você também é o presidente, está à frente e vem trabalhando aí. Quais os projetos que estão hoje aí em vigor? Quais projetos que já passaram? Até eu vi a Comissão da Cidadania apoiou o projeto para doação de sangue, meus Isso. parabéns. São projetos assim que a Comissão da Cidadania vem apoiando e, por isso, sempre coordenadas pelo Pacelli. Então, a cidadania vem da palavra civitas, que é cidade. Então, é importante que o cidadão ele seja efetivo, ele atue efetivamente na sua cidade em que vive. Então, ele é aquele dotado de deveres e de direitos, aquele que pode votar e ser votado. Então, ele tem que participar efetivamente, contribuir com a sociedade. Eu agradeço aos demais membros da comissão, o apoio que eu tenho do Dr. Maurício Voz, na subseção Joinville. E os membros são bem motivados, né? Esse ano, nós, tendo em vista que é um ano eleitoral, nós proferimos várias palestras nas escolas sobre a importância do voto, a importância do título de eleitor. Participamos também da... Como é que é? Deu um branco no Eugênio aqui. Da doação de sangue, né? Da doação, que eu falei, a doação de sangue, que ele participa, né? De comissões até que ele trabalha conjuntamente. Em conjunto, a OB vai à escola, né? A OB vai à escola. Então, temos que conscientizar o outro. Às vezes a gente fica incomodado, fica acomodado, né? A gente, poxa, doação de sangue, vou sair, perder meu sábado. Não é perder o sábado, é ajudar o seu próximo, sem ser remunerado. Não precisa ser remunerado, não. Você lá faça a sua parte, trabalhe de formiguinha. Faça a sua parte, motivar o outro, vai motivar o outro. De repente, um monte de gente está se beneficiando com isso, né? Então é importante realmente a pessoa ter a consciência de exercer a sua cidadania, né? Fiscalizar os seus representantes, não votar em nulo, votar em branco. Não existe isso. Você está abrindo mão da sua cidadania. Enquanto outras pessoas idosas que não têm o voto obrigatório, o voto é facultativo, que é 80 e poucos anos, 90 anos, cabelo branco, estão indo lá, de bengalinha, lá votando, exercendo sua cidadania. Então, os jovens alienados ali, só querem saber de Facebook, Orkut, WhatsApp, eles têm que ter consciência de tirarem seu título de eleitor e votarem, né? Se errarem agora, na próxima eles não erram mais. Poxa, elegi um mal político. No próximo, eles não vão errar mais. E quem vai se beneficiar é a nossa sociedade, né? É isso aí. Aqui nós falamos, então, com o Dr. Pacelli. Ele trouxe, vocês viram, ele é advogado da área administrativa militar, ele atua como membro da Comissão da Verdade e é presidente da Comissão da Cidadania de Joinville. Eu agradeço aqui a sua presença para trazer um pouquinho aqui para nós sobre esse assunto que é tão particular ali do mundo dos militares, mas que nós devemos estar atentos também. Isso, obrigado, né? Eu que agradeço o seu convite, né? E quando eu for convidado outras vezes, eu me sinto orgulhoso de estar aqui prestigiando o seu programa, nossos telespectadores, né? Então, muito obrigado e estou à disposição. Tá certo. Gente, e não esqueça, Semana do Advogado 2014, de 6 a 9 de agosto. Não perca, hein? Eu agradeço por mais um programa aqui com vocês e até a próxima. Tchau!